Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil aqui pela TV SIE. Neste primeiro episódio do ano, levando-se em conta que 2020 foi um ano que terminou no calendário, mas não nas nossas vidas, nós fomos buscar justamente na série de entrevistas que você acompanhou aqui pelo Pensando Brasil, este projeto da Piotto Produções em parceria com a TV SIE, uma série de ensinamentos, de lições de 2020 para 2021. Porque a pandemia trouxe implicações extremas que ainda continuam na saúde, na política, na economia, nas relações interpessoais de todos nós. 2020, o ano que não terminou, lições para 2021, é o título deste documentário, cujo primeiro episódio, que traz lições sobre política doméstica, sobre questões internacionais, a diplomacia brasileira e sobre a questão ambiental que envolve o Brasil de maneira extremamente ampla. Acompanhe o primeiro episódio desse documentário do Pensando Brasil especial. 2020, o ano que não terminou, lições para 2021. Política externa não se faz no peito e na raça. Política externa não se inventa a partir do marco zero. Logo que o governo assumiu, quer dizer, o ministro das Relações Exteriores, ou a equipe que cuida da formulação da política externa, convencionou o entendimento de que tudo que foi feito do Barão do Rio Branco em diante está errado. É como se uma política externa não tivesse continuidade, é como se a política externa também no governo militar tivesse sido, digamos assim, nociva ao Brasil. Tá? Então, e o que eles pretendiam é reescrever a política externa desde o tempo do Barão. A estupidez de brasileiro é achar que a gente pode se dar bem tomando partido nisso. Né? Eu concordo com o senhor, não faz nenhum sentido, falta pragmatismo, não falta ao governo brasileiro de olhar para essa situação? Pois é, porque aí está impregnado por uma perspectiva ideológica, mas de uma natureza muito estreita, antiglobalista, mas americana. Enquanto que o Brasil, como outros países, o Brasil sempre foi capaz de ter uma voz acima, inclusive, do peso, porque sempre soube justamente buscar ser conquistado todo o tempo pelas potências na ordem internacional. Na hora que a gente se alinha automaticamente a um ou a outro, a gente perde essa capacidade. Por que o Brasil não é capaz de liderar internacionalmente, sendo que tem tamanho para isso, história para isso e mais que isso, tem tecnologia para isso? Ou seja, nós somos hoje o celeiro do mundo, que não é pouco. Do ponto de vista estratégico, ter um país que é o celeiro do mundo, isso é gigantesco. Nós temos tecnologia e provamos isso ao mundo todo, ou seja, temos a Embraer, temos a Petrobras, ou seja, e isso não nos falta. Por que não lideramos internacionalmente, embora sejamos um país internacionalizado muito mais do que fomos no passado? Piotto, é o seguinte, todas essas condições que nós temos precisam ser convertidas em eixos de poder. Toda, digamos, essa capacidade inventiva do brasileiro, os recursos naturais que nós temos, né? As plataformas de desenvolvimento sustentável que empregamos nas últimas décadas, precisamos converter tudo isso em política pública. Tá? Primeiro ponto central que nos impede de competir com as grandes potências ou de ser o Brasil grande, começa com uma coisa básica, educação. Eu não conheço nenhuma grande potência que não seja também uma grande potência em educação. Toda e qualquer grande potência, ela é uma grande potência educacional. Começa por aí. Se você não é uma grande potência educacional, você está desperdiçando todos esses recursos que você tem à sua disposição. Aí tem outro fator. Obviamente, você precisa converter esses recursos em políticas públicas. Quer dizer, uma boa educação vai lhe dar capacidade de melhor formulação de política pública. Melhor formulação de política pública, você vai empregar esses recursos que estão à sua disposição e isso vai te elevar a tua estatura no mundo para o nível de uma, digamos,
não de uma potência, né? Ou de um país desenvolvido. Toda grande potência, todo país se define como uma potência, tem 5 pilares centrais que o colocam no patamar de destaque nas relações internacionais no mundo. O poder econômico, o poder militar, o poder tecnológico, o seu poder diplomático e o seu poder de inteligência. Esses são 5 pilares que regem. Tá? Muito bem. Olha, vou dar um exemplo. Vamos começar pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma potência militar, é uma potência econômica, é uma potência tecnológica, é uma potência de inteligência, tá? E é uma potência diplomática. Então, se você olha esses pilares, eles estão basicamente equalizados na mesma faixa. Vamos pegar, por exemplo, a China. Tá? A China é uma potência militar, é uma potência econômica, é uma potência tecnológica, talvez não esteja no mesmo patamar dos Estados Unidos, é uma potência de inteligência, talvez não esteja no mesmo patamar dos Estados Unidos. Né? Então, o que eu quero dizer? Que nos Estados Unidos, esses pilares que regem o poder de um Estado, eles estão equalizados no ponto máximo de evolução. A China estão todos, digamos, no ponto superior. Pode haver uma diferença entre eles, mas eles são próximos, numa faixa nivelada aí de 0 a 10, entre 10 e 7. Dos Estados Unidos estão nivelados entre 10 e 9, ou 10 e 8. Vamos pegar, sei lá, a Alemanha. Você vai pegar esses 5 elementos de poder que estão ali, vão variando entre, sei lá, 10 e 7, 10 e 6. Agora, olha o Brasil. Nós somos uma potência com capacidade diplomática, isso é fato. Não temos uma capacidade, uma estrutura diplomática. O Brasil está entre as 10 potências econômicas, mas não temos mais nada nos outros 3. Nós não chegamos num patamar tecnológico de independência absoluta em comparação a esses países. Nós não temos o poder militar que eles têm e nós não temos o poder de inteligência que eles têm. E falta-nos ambição para isso, Hussein? Também até para poder complementar esses 5 itens dos quais você falou e que nos faltam pelo menos 3, pelo que vi aí, não é isso? No mínimo 3. E aí eu volto ao ponto central. Eles são muito assimétricos entre si, entendeu? O teu poder diplomático, na verdade, ele depende, para ele funcionar bem, ser bem empregado, dos outros. Do teu poder econômico, teu poder tecnológico, teu poder de inteligência. Entendeu? Então, o poder diplomático nosso talvez poderia ser muito melhor empregado e muito mais eficaz se os outros também fossem, de fato, equalizados no mesmo nível. O que eu acho que falta? Falta visão estratégica de país. No Brasil, o ciclo político brasileiro ele não pensa no longo prazo, não pensa em continuidade de políticas de Estado. Então, o que nós pensamos em políticas públicas ou estratégias de Estado de governo para governo. E quando você pensa assim, você perde o quê? A continuidade, a impulsão de projetar o seu poder no mundo. Por outro lado, a gente tem que pensar o que é melhor para nós. Claro. E não se alinhar. Um aspecto importante dessa discussão que estamos fazendo no novo cenário que vai ser acirrado é o confronto tecnológico entre Estados Unidos e China. Né? O que está em jogo aí, para além de tecnologia 5G, é a base para todo o aparelho produtivo, inclusive para finanças. Né? O potencial de construção de um sistema financeiro baseado na moeda chinesa, no renminbi, a partir de dinheiro eletrônico, é um outro sistema diferente daquele em que o mundo ocidental hoje todo funciona, que tem como base o SWIFT e o sistema norte-americano. É isso que está em jogo, essa briga. E vai vir uma pressão dos dois por os países se alinharem. Né? Uma guerra fria tecnológica, é isso? Podemos dizer assim? Podemos dizer que é justamente isso que está em jogo. E o coronavírus
acentua isso? Porque entre nós, o seguinte, os dois grandes caras, os dois grandes poderes, eles pisaram na bola. Os americanos estão pisando na bola ao mostrar uma incompetência relativa, ou pelo menos uma competência não tão elevada para lidar com o problema, como outros países ricos. E os chineses pisaram na bola porque, como todo mundo sabe, escamoteou lá no início do processo, tentou disfarçar, né, abafar, e se não tivesse ocorrido aquilo, talvez o problema tivesse sido muito menor e assim por diante. Quer dizer, os dois grandes pisaram na bola. E isso solapa um pouco a autonomia, a arrogância. Mas por isso mesmo que os discursos estão acirrados. Eu acho que a situação agravou-se. Por quê? Porque criou-se uma percepção no país, e principalmente no mundo, que o atual governo é uma ameaça ao meio ambiente. Não estou entrando no mérito, se é ou não. Aliás, acho que criou-se artificialmente a ideia de que essa ameaça existe na Amazônia, como a ideia do desmatamento fora de controle, queimada fora de controle, mas a retórica do governo termina legitimando essa posição dos europeus, de que o Brasil é um vilão do meio ambiente, quando, na verdade, não é. O Brasil devia ser considerado no mundo como um exemplo, porque é quem mais protegeu, é quem mais preservou, é quem construiu a legislação mais rigorosa e mais dura do mundo de proteção ambiental. O Piotr, eu vou te dar um exemplo prático. Klabin vende produtos para uma outra empresa. É aquilo que se chama de uma empresa B2B, Business to Business. Pela primeira vez, nós recebemos uma ligação de um cliente dizendo que o cliente dele estava na frente da gôndola reclamando do produto porque era feito com matéria-prima do Brasil. Você imagina um negócio desse? Quer dizer, então é o seguinte, a pressão da sociedade hoje em dia, ela já está se dando através de uma linha, né? De uma, assim, não é mais... Assim, o sujeito claramente era um produtor de leite, no caso, e ele falou, o papel que você usa aqui vem da Amazônia, que está sendo devastada. E o sujeito falou assim, eu não vou mais comprar o teu leite se você não resolver essa cadeia de rastreabilidade. O cara ligou para a gente para dizer que isso estava acontecendo e como é que a gente lidava com isso juntos. Não tivemos nenhum problema, porque a gente tem uma... Mas aconteceu com a carne, pode acontecer com alguns produtos agroindustriais, os países podem se aproveitar disso para criar mais barreiras não econômicas. Mas você veja que há um movimento da sociedade e há uma sofisticação que é capaz de fazer muita diferença. E essa diferença é capaz de transformar muito o mundo. E esse mundo pode ser melhor se nós soubermos o que fazer. Países não têm amigos, né? Países têm interesses. E nós temos, assim como os chineses têm, assim como os americanos também têm. Nós estamos preservando nossos interesses, ministro? E outro, o setor privado, sim. É um grande interesse, aprofunda esse relacionamento, busca um esforço maior de exportação ainda. Quanto ao governo, não sei dizer, porque eu sei tudo que você sabe, que a imprensa fala, tá certo? O que nós estudamos é o seguinte, o Brasil é um país muito grande, agriculturalmente falando, muito grande, muito importante no mundo. Vou só dar um termo para você entender quão grande ele é. A OCDE fez um estudo recentemente, secundado agora pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é o nosso maior concorrente, o USDA. Dizem a mesma coisa, dizem o seguinte, em 10 anos, a oferta mundial de alimentos vai crescer 20% para que não falte comida para ninguém no mundo. Segurança alimentar é o tema central. A pandemia consolidou essa preocupação da segurança alimentar planetária, né? Virou um fantasma, né? Segurança alimentar e sustentabilidade são os dois temas que pegaram muito peso agora com a pandemia. Então, para que a segurança alimentar seja garantida no mundo inteiro, precisa aumentar em 20% a produção de comida no mundo todo. Mas, Estados Unidos cresce 10%, Canadá cresce 9%, na Europeia cresce 12%, a Oceania cresce 9%. Mas a Eurásia, China, Índia, Rússia, Ucrânia cresce 12%, 13%. Ninguém cresce 20%. Então, esses estudos muito sérios dizem o seguinte, para que o mundo tenha um crescimento de 20% em 10 anos, o Brasil tem que ser 40%, o dobro. Então, tem uma demanda de fora para dentro fundamental. E por que razão? Nós temos uma tecnologia tropical espetacular,
Temos terra e temos gente apta em todas elas cadeias produtivas. E o quarto tema é que tem mercado crescendo no mundo todo. Então, são 4 fatores que justificam esse espetacular crescimento das exportações que eu citei e do mercado interno brasileiro também. Então, a demanda no médio e longo prazo, de 10 anos, do mundo é gigantesca. Isso implica numa estratégia. Tem a ver com estrutura logística, política de renda no campo e diplomacia. Então, por que diplomacia? Nunca foi tão importante a diplomacia ativa, produtiva, preparada com resultados. Veja você acabou falando ligeiramente e não entrou nesse assunto. O grande acordo de interesse para nós é o acordo da União Europeia e Mercosul, que corre riscos, porque eu estou privado de alguns países europeus para defender os seus produtores, né? Criam dificuldade em alguns países para importar produtos do Brasil, até com argumentos, eu diria, inverídicos, né? Uhum. Não vamos produzir soja porque a soja é produzida na Amazônia com desmatamento ilegal. Isso é ridículo, porque é nulo o que produzimos de soja no desmatamento ilegal na Amazônia e o que existe lá de ilegalidade tem que ser combatido pelo governo, pelo setor privado brasileiro com vigor e é combatido por nós ativamente. Mas é um problema que, de repente, reflete no acordo da União Europeia e Mercosul, que é fundamental para a gente, fundamental, como outros acordos que temos que desenvolver. Então, nós precisamos de uma diplomacia que considere o Brasil agrícola um setor gigante, tem que ser aberto para o mundo inteiro. Nós não podemos discriminar nenhum país e nem proteger nenhum país. Nós temos que estar abertos para vender para todo mundo. A questão do desmatamento ilegal, não é? A popularidade, a reputação internacional do Brasil foi dizimada aí por causa desse tema da questão ambiental. O mundo perdendo a paciência com o Brasil. Não estou dizendo no longo termo, mas assim, estou falando dos últimos um mês e meio, onde o Larry Fink, lá, presidente da BlackRock, veio, disse que não ia mais colocar dinheiro no Brasil e trouxe toda aquela carta dos vários fundos, que nos obrigou, inclusive, a 38 setores, o fundo deles, a fazer um pouco de frente àquilo. Mas vamos lá. Então, assim, essa questão ficou muito ruim. O que você precisa agora? Você precisa dar demonstrações claras de que você vai adotar medidas concretas para enfrentar essa questão. Uhum. Você vai falar assim, puta, mas é muita coisa? Não, eu diria que são basicamente 3 coisas. Eu diria, em primeiro lugar, que nós deveríamos resolver esse problema da regularização fundiária. Nós temos hoje 900 mil famílias aguardando títulos. Essas famílias não são famílias que devastam, são pequenas famílias que, de alguma forma, exploram com mais ou menos jeito a floresta. Então, assim, concede de uma vez os títulos de propriedade rural nessa área gigantesca que é a terra de ninguém chamada Amazônia, exatamente para ela virar terra de alguém. Não é? Quer dizer, resolve essa questão. Com responsabilização, uma vez que a pessoa tem o título, ela pode ser responsabilizada, né? No Brasil, Piotr, não tem problema da desmatamento ilegal em propriedades regularizadas. Ao contrário, nessas nós somos paradigma para todo. É um país que, com as suas florestas plantadas, recupera florestas degradadas. Nós somos um exemplo de preservação ambiental e produtividade agrícola. A segunda questão, então, é isso. Puta, dá o título para esses caras, para de enrolar tanto. Segunda questão é a questão de investir em tecnologia para unificar os sistemas de informação. Aliás, nem é tecnologia, essa é uma discussão política. É impressionante os feudos das entidades ambientais. Eu respeito muito as ONGs, mas há determinados feudos, o Piotr, há governos regionais, há órgãos federais e forças armadas que resistem em unificar os seus sistemas de informação e compartilhar isso. É um negócio completamente maluco. Assim, nós dois resolveríamos isso com um pouco de coragem. Nós dois íamos sentar lá e ia falar, quantos sistemas tem? Tem 15. Então, chama aqui as ONGs, chama as pessoas. Pessoal, vamos fazer esse troço. Não tem como. Não, vou chamar um hacker aqui, um garoto desses de 16 anos, que eu aposto que ele monta um sistema aqui para você se conversar. Impressionante, sim. Eles não se conversam. E a terceira coisa é criar incentivos econômicos corretos para estimular a preservação de floresta e recuperação da vegetação nativa. Isso é o seguinte,
é criar mecanismos de incentivo para a exploração extrativista. Você não tem grandes dificuldades de fazer uma coisa dessa. É mostrar que a preservação é um bom negócio. Não é? Valor econômico à preservação, é isso, né? Claro, quer dizer, é explorar aquela biodiversidade amazônica com jeito. É a natura da vida, você entendeu? Que está lá fazendo um belíssimo trabalho de busca de essências locais. Do Plano Collor, 90 até hoje, 30 anos, olha esses números, Piotr. A área plantada com um grão do Brasil cresceu 74%, 74%. E a produção de grãos cresceu 346%. Tecnologia na veia, né? Produtividade por hectare. Hoje nós cultivamos no Brasil 66 milhões de hectares com grão. 66 milhões de hectares com grão. Na verdade, é menos do que isso, mas tem uma boa parte que faz 2 safras, então umas 2 safras somadas dão 66 milhões de hectares de grãos. Se nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos no Plano Collor, para colher a safra desse ano, seria plantar mais 103 milhões de hectares, além dos 66. Ou seja, 1,5 vezes a área cultivada hoje no Brasil tem que ser plantada. O que significa isso? A tecnologia brasileira é tão sustentável, que ela inibiu o desmatamento de 103 milhões de hectares. Isso foi feito, não é uma promessa ambientalista, não é um sonho romântico. Foi feito. Nenhum país fez um negócio tão extraordinário que o Brasil fez. Isso aí com grãos. Mas a mesma coisa com cana, com café, com laranja, com carnes. O de frangos no Brasil, no mesmo período, cresceu 495%. Extraordinário. Extraordinário. Nenhum país fez isso, né? Então, a tecnologia tropical brasileira realmente é espetacular e é sustentável. Agora, os defeitos que existem não são da produção profissional, é do aventureiro. Cara, que a Amazônia é um processo dramático. Tem lá hoje milhares de produtores que estão lá há 30, 40 anos e que até hoje não tem o seu título de propriedade da terra. A questão fundiária tem que ser resolvida lá. A questão fundiária é central. Você não tem a propriedade da terra, não tem o que oferecer para o crédito rural, para o banco para ter crédito rural. A garantia real é a terra que ele tem. Se ele não tem o direito da propriedade, agora vai a garantia real. Então acaba desmatando ilegalmente, né? Isso, como isso tem milhares de problemas. Incêndios criminosos, é criminoso, tem que ser punido, não tem que discutir. Invasão de terra de índio, invadiu, tem que punir, não tem que discutir. É ilegal? Pune. Todo o país é dividido. Não é? A gente exagera. Nós, de fato, temos hoje 2 extremos. Mas é natural que isso aconteça. O que nós precisamos é o seguinte: é um projeto nacional, como diz você aí, que nos diga para onde nós queremos ir. Ou seja, esse projeto, em torno desse é que você tem que formar uma certa maioria. Para poder operar, nós estamos dizendo, o Bolsonaro tem 4%. O sucessor do Bolsonaro vai ter 1%. E o sucessor do Bolsonaro vai estar numa situação igual a do Jango Goulart. Quando ele fizer o orçamento, ele já começa com 3% de déficit. As despesas crescem, digamos, endogenamente. Elas crescem por forças internas. O mundo inteiro vai aumentar a dívida. Facilita a nossa vida, porque se o mundo inteiro aumenta a dívida, do ponto de vista de risco relativo, credores, etc. e tal, não estão singularizando um país em particular, né? Segundo, e é perfeitamente compreensível, essa dívida pública aumentada no mundo inteiro é um seguro social para a catástrofe, né? Uma coisa boa que se fez no Brasil e que espero, inclusive, seja preservada, é que tudo isso está sendo tratado e abordado, esse aumento de dívida, como um evento extraordinário e limitado no tempo. Ou seja, nós não estamos jogando fora o arcabouço de responsabilidade fiscal que estava sendo aplicado com um ajuste gradual das contas públicas e assim por diante. Nós não jogamos fora. Isso vai nos ajudar muito, porque mesmo partindo de uma dívida pública mais alta, a trajetória futura da dívida, que é o que importa mais do ponto de vista de investidores, de prêmio de risco, não vai ser necessariamente explosiva. Isso lhe ajuda.
A segunda parte é que eu quero crer que a conveniência e os ganhos para o país de continuar com a agenda de reformas que estava sendo proposta, simplificar a tributação, tornar possível a presença maior de investimentos privados, complementando investimentos públicos em infraestrutura, melhorar o ambiente de negócios, não é? Rever a qualidade do gasto público. O problema do nosso gasto não é apenas que ele cresceu, é que ele cresceu com péssima qualidade, infraestrutura abaixo do mínimo necessário para manter, mas com o gasto público subindo. Então, a reforma administrativa, que vai, de certa forma, explorar um pouco a vantagem que os funcionários do setor público têm em relação a funcionários do setor privado em tarefas equivalentes, né? Esses são os caminhos naturais para a gente conseguir recompor a estrutura, a composição do gasto público para torná-lo mais amigável ao crescimento econômico. Era todo o benefício que vinha na esteira dessa ideia, que parece pouco, mas transparência na gestão da dívida, mostrar as diferenças entre uma dívida e outra. Alguns críticos diriam que isso tudo é farinha do mesmo saco, dívida é dívida, mas não é verdade. E, inclusive, o Brasil não diferencia também dívida bruta de dívida líquida. Todo mundo acha que o Brasil já deve muito e não podia fazer o Corona Bond. Só que hoje nós temos 380 bilhões de dólares em reservas. Temos créditos contra o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, o conceito de dívida líquida é deduzir da dívida bruta aqueles créditos que nós temos, que eu mencionei. Então, essa dívida não é quase 90%, ela cai para a ordem de 75%, 70%, 75%. Caberiam perfeitamente os bons. Mas existem algumas falácias. Outra que eu cito para você é essa discussão da desoneração da folha de pagamentos. Na verdade, é claro que a longo prazo o Brasil não pode cobrar impostos sobre salários. Óbvio, isso aqui é uma situação ruim que precisa ser ajustada. Mas no curto prazo, o ano que vem, as empresas vão contratar ou não é porque a folha está onerada ou desonerada. Essa economia estiver boa ou estiver ruim, né? A hora que despertar aquele que o ministro Delfim Neto chama lá do instinto animal do empresário, Sim. que ele conseguir enxergar oportunidades de ganhar dinheiro, ele vai contratar gente o ano que vem, do mesmo jeito. Então, nós estamos perdendo um tempo enorme agora para saber se o ano que vem a folha deve ser onerada ou desonerada. Para o ano que vem, eu estou falando, veja bem, há uma situação de longo prazo e de curto prazo. No longo prazo, deveria ter um projeto na reforma tributária de desonerar mesmo a folha. Não é possível se conviver com essa situação aqui. Mas, para chegar no longo prazo, a gente tem que passar pelo curto prazo. Então, essas empresas, esses políticos tal, que botam toda essa pressão, a discussão não está aí na questão de se vai a construção civil, as outras empresas vão contratar ou não. Se tiver negócio, elas contratam. Se não tiver negócio, elas não contratam o ano que vem, 2021. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa dar sustentação ao crescimento econômico. Nós temos esse projeto já de país, neste atual governo, que quer fazer reformas, que se elegeu falando disso, ou não temos? O que eu acho, ele tinha um programa que eu acho até que em 2019 não funcionou mal. 2020, eu acho que as expectativas iniciais eram bastante boas. A pandemia foi um evento aleatório, mas que a gente sabia que um dia podia acontecer. Aconteceu, de forma que esse programa foi postergado. É por isso que se tenta fazer o quê? Se tenta sustentar o teto e agora fazer uma PEC em que, para obedecer o teto, você tem que obter espaço dentro do orçamento público para investir. Você só pode fazer isso se você der gatilhos para o executivo. Nós vamos ter que voltar, o Estado vai ter que voltar a investir, e não aumentando impostos. Na verdade, nos últimos 30 anos, nós viemos de 24% para 34% da carga tributária bruta.
o Estado se apropriou dessa montanha gigantesca de recursos e não produziu nada. O que aconteceu nos últimos 30 anos? Nos últimos 30 anos, o Brasil cresceu 2%, uma porcaria. E pior, o crescimento você não mede. Eu cresci, mas se o meu irmão cresceu muito mais do que eu não cresci. Uhum. Crescimento é uma questão relativa. Então, usa um país que também não cresce muito como referência, os Estados Unidos. Calcula a renda per capita, em paridade de poder de compra, do Brasil e dos Estados Unidos. Você vai ver que lá nos anos 45, 46, nós tínhamos, a nossa renda per capita era 20% da americana. De 45, 47 a 82, 81, ela passou a 40% da americana. Nós crescemos. De 84 até hoje, ela voltou a 20%. Piotr, o Brasil está em pleno subdesenvolvimento há 40 anos. Ele está crescendo menos que o mundo há 40 anos. Nós é que ficamos brincando aqui dentro, fingindo que estamos crescendo. O problema do Brasil é que o crescimento, a retomada do desenvolvimento não está na agenda do país, não está na agenda das forças conservadoras, porque botaram na cabeça que só existe uma agenda, que é o combate à corrupção, porque isso foi para tirar os adversários do governo e serviu muito bem. Não estou dizendo que essa agenda não fosse meritória, nem fosse necessária, estou dizendo que ela não podia ser a agenda única do país. E a esquerda, os setores majoritários da esquerda, esqueceram a agenda do desenvolvimento, da justiça social, da redução das desigualdades, e agarrou-se à agenda do comportamento, a agenda das cotas, a agenda dos costumes, é essa agenda que preside a preocupação da esquerda. Esqueceu completamente a questão do desenvolvimento do país, como se houvesse saída para o Brasil sem crescimento. Qual a saída que o país vai ter sem crescer? Tem saída para a crise fiscal? Nunca. Crise fiscal de Estado, da União, de município. Eu fui ministro de 4 pastas diferentes, fui presidente da Câmara dos Deputados, passei boa parte da minha vida pública atrás de recursos para obras do meu ministério, prefeitura. Só sei uma coisa: quando o país cresce, você tem dinheiro para tudo. Quando o país não cresce, você não tem dinheiro para nada. É uma luta inconsequente, uma briga pelo nada, pelo déficit. Porque aí o que é que o governo faz? Assim que sai o orçamento, já contingencia pelo menos a metade. Já contingencia. E depois você sai brigando ali para liberar uma ponta de recurso para custeio, porque investimento você não tem nada. Tem solução para a crise do desemprego se o país não voltar a crescer? Mas gerar emprego aonde? É em prefeitura, em governo de estado? Se a atividade privada não retoma os investimentos? Se o país não retoma os investimentos, mas como retomar investimento sem crescimento? Tem solução para a crise da Previdência? Não tem. Mas tanto as forças chamadas conservadoras como as forças chamadas progressistas abandonaram essa agenda, o sonho, o ideal, o crescimento como paradigma, como gerador de esperança, porque não é apenas o resultado imediato, é a esperança que gera. Ajuda a mãe a criar um filho com sacrifício, uma família, porque olha para o futuro com esperança. Quando não olha com esperança, sabe o que é que vem no lugar da esperança? Vem o desespero. E sabe o que é o desespero? É isso que nós estamos vendo por aí. O aumento da violência e de todos os atos de transgressão que você puder imaginar. Então, Piotr, a primeira medida, o primeiro passo é ajustar a cabeça, ou seja, colocar no centro da agenda do país, independentemente de ideologia. O país não pode se dividir artificialmente entre esquerda e direita. Tudo isso é legítimo, que alguém seja de direita, que alguém seja de esquerda ou de centro. Agora, quando você fala em crescimento, você está falando do interesse de todos. Será que o empresário é contra? Ele é a favor, o operário também é a favor. Todo mundo ganha quando o país retoma o crescimento.
Ninguém perde com isso. Reduzir desigualdade, eu não conheço quem seja contra. Todo mundo é favorável à redução de desigualdades. Todo mundo é a favor de que isso aconteça dentro de um processo democrático, que é o nosso caminho. E por que essa agenda com esses 3 eixos não domina o país? Porque parece que a luta ideológica pelo poder entre grupos que se antagonizam por ser o anti-isso ou o anti-aquilo, parece ser mais importante do que a agenda do crescimento. Hoje, se você perguntar se o Getúlio era de direita ou de esquerda, ninguém vai saber dizer, tá certo? Porque ele teve antagonismo dos 2 lados. Perseguiu os integralistas e perseguiu os comunistas. Então, Getúlio era de centro? Também não. Getúlio era nacionalista. Getúlio era desenvolvimentista. Juscelino também era isso. Então, o Brasil precisa reunir as energias materiais, espirituais, políticas, acadêmicas, não em torno de uma agenda ideológica da Guerra Fria que ficou no passado, mas em torno da ideologia do desenvolvimento do Brasil, que é o que interessa ao nosso povo. Se isso não for acertado, nós vamos continuar num processo de desorientação em torno de uma briga de agendas, de costumes, de comportamento. O que você acha que a gente perde tanto tempo nesse país com debates que eu chamo de inócuos? Porque, primeiro, o problema está mal explicado, então, obviamente, que a solução também não será a melhor. Você fez aí uma série de menções, por exemplo, a questão da dívida. Obviamente que a manchete do jornal falando que é acima de 90% é uma manchete mais chamativa do que se falar que são 75% a dívida. Mas eu não sei se o governo vai receber esse dinheiro, mas se eu partir desse pressuposto que quem tem para receber não vai receber, então vai se justificar calote de todo jeito. Bom, enfim, por que você acha que a gente perde tanto tempo em discussões? Quem é que fomenta esse tipo de coisa, discussões que eu chamo de inócuas, porque, obviamente, elas estão problematizadas da forma equivocada e que vão gerar, obviamente, uma discussão falsa, uma discussão falaciosa, para usar a sua expressão. Esse é um problema bastante complexo. Eu acho que a discussão dos temas no Brasil é muito rasa, discussão rasa. Muitas vezes isso nasce no interesse corporativo de algum grupo, a imprensa faz uma análise meio superficial, aí o legislativo toma algum tipo de interesse, e aí o executivo não tem força política para combater aquilo, e aí isso vai se disseminando, né? Disseminando. A gente tem isso, inclusive, no judiciário também. Tem algumas questões que a gente debate muito aí com os advogados, algumas verdades também que transitam dessas coisas do judiciário, que também são grandes falácias e sofismas, né? Então, eu acho que existe aí alguma coisa, nasce como uma fake news, vamos dizer. Sim. Talvez ela nasça de um interesse particular, um interesse corporativo, aquilo é colocado de uma forma viesada, não recebe uma contestação competente, passa batido na imprensa, que talvez muitas vezes se preocupa apenas em retransmitir, checa as fontes, a empresa séria, checa as fontes, explica tudo direitinho e tal, mas não vai mais fundo. Quer dizer, eu ouço vários comentaristas, sem a pretensão de parecer uma pessoa que sabe mais do que os outros, longe disso, eu estou dando a minha honesta colaboração. Falando desse jeito, parece que só eu sei as coisas e os outros não sabem nada. Longe disso. Mas existe, efetivamente, um grande mal aí nesse debate nacional, que alguém tinha que resgatar isso. Resgatar, mas tinha que ser alguém que tivesse credibilidade e que tivesse poder de movimentação, transformar isso em alguma coisa na prática. Eu vejo algum político que poderia fazer isso, algum grande jornalista, algum veículo de imprensa, alguém tinha que resgatar a qualidade do debate nacional, colocar, são questões técnicas, né? Que às vezes não cabe nem juízo de valor, não é questão de dizer, olha, aquele acha isso, o outro acha aquilo. É alguém que recomponha a tecnicidade do assunto para que ele possa ser conversado numa nova esteira, à luz desse rigor técnico maior. O Brasil, Piotr, fez o curso completo. O Brasil já foi um império autoritário com Pedro I. O Brasil já foi um império constitucional com Pedro II. O Brasil já foi uma república da espada com a
na República. Depois o Brasil foi, durante anos, uma república democrática, até o Getúlio. Depois fomos um regime autoritário civil, que foi o Getúlio. Voltamos a ser uma sociedade democrática. Voltamos a enfrentar agora um regime autoritário militar. Superamos isso e hoje somos uma democracia plena. Piotr, do ponto de vista da política, nós fizemos o curso completo. Nós sabemos hoje o seguinte, com todos os problemas, com todas as dificuldades, nós sabemos que o único sistema capaz de sustentar um crescimento com liberdade é a democracia. O senhor teme que haja algum retrocesso nisso, ministro? De jeito nenhum.